Bom dia, tudo bem com você? Eu sou a missionária Evailza Marques e nós estamos hoje mais uma vez no nosso devocional, lendo e meditando dessa vez a primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro. Nós estamos nos alimentando um pouco mais. E hoje nós estamos no capítulo de número 2. Ontem nós lemos o capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. E hoje nossa leitura será do versículo 18 ao versículo 25, que finaliza o capítulo 2, certo? Nós estamos lendo e meditando a carta de Pedro. Pedro, primeira carta dele, certo? E eu quero orar com você, orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te agradecer, Senhor, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado para com o teu povo. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, por nos dar um dia maravilhoso, por uma noite maravilhosa que passamos, pelo lindo amanhecer que tu nos dá. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar compartilhando a tua palavra e meditando nesse banquete maravilhoso que tu nos dá. Abençoe a vida de cada um que está comigo nesse devocional. Dá um dia na tua presença. Abençoe a sua família. Dá respostas, Senhor, daquilo que eles estão pedindo, Senhor amado. Que a tua providência nessas famílias chegue no dia de hoje, Senhor amado. Restabelece a saúde de cada um para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Fala conosco através da tua palavra mais uma vez no dia de hoje. Nós vamos ler, então, primeiro Pedro. Pegou sua Bíblia? Pegou? Conseguiu? Não? Mas não tem problema não. Eu leio para você, contanto que depois você volte a ler. Pegue a sua Bíblia quando você puder e faça essa leitura. É muito bom nos alimentar com a palavra de Deus e da palavra de Deus. Vamos ler então? 1 Pedro, capítulo de número 2, do versículo de número 18 ao 25, que tem um título aqui que diz assim: Os deveres dos servos cristãos. O título dessa leitura é Os deveres dos servos cristãos. Diz assim, versículo 18 de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18 ao 25. Posso ler? Então tá bom. Não é inscrito ainda não? Não acredito nisso. Não é inscrito? Se inscreve nesse canal. Vem fazer parte dessa família maravilhosa. Olha, faz uma coisa, esqueceu de dar o like, aproveita, dá o like agora aí, é muito bom para o crescimento do canal e vai compartilhando com os seus amigos. Vamos compartilhar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Eu quero aprender junto com você, tá bom? Vamos lá então. Capítulo 2 de 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 18 ao 25 será a nossa leitura hoje. Os deveres dos servos cristãos. Diz assim: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Olha que palavra linda o Senhor preparou para nós no dia de hoje.
nesse finalzinho desse capítulo 2, nós estamos nos alimentando com essa preciosidade da carta do apóstolo Pedro, que ele está escrevendo. E isso é maravilhoso para nós. E o propósito desta carta de Pedro era oferecer encorajamento aos cristãos que sofriam. E nós já falamos aqui que esta carta foi destinada aos cristãos judeus que foram expulsos de Jerusalém e espalhados ao longo da Ásia Menor e todos os crentes de todos os lugares. Então, se foi para todos os crentes de todos os lugares, é para mim e é para você. Por isso que quando eu pedi ao Senhor uma orientação do que fazer esses devocionais essa semana, foi como que eu tivesse ouvido uma voz maravilhosa falando, 1 Pedro. E eu fiquei encantada, amanheceu o dia e eu fiquei, mas Senhor, será que eu ouvi de verdade isso mesmo? Ou estou ouvindo vozes? Às vezes eu acho que eu estou ouvindo vozes. Mas foi isso, o Senhor colocou no meu coração o meditar, ler e meditar com você que está comigo aí, essa carta de 1 Pedro. E nós estamos hoje findando o capítulo de número 2. Esse livro de 1 Pedro, ele tem 5 capítulos. Ele é pequenininho, 5 capítulos. E nós vamos ter vários dias para estar nos alimentando com esse banquete. Vamos nos alimentar pausadamente para sermos alimentados e orientados ainda mais e fortalecidos através da palavra de Deus. E é muito bom ter você aqui. Então vamos lá. Nós lemos hoje, capítulo 2, do versículo de número 18 ao 25, né? E aí nós encontramos algumas preciosidades aqui. Olha o que é que nós encontramos aqui. Nessa Bíblia explicada, tem uma explicação aqui. O crente que é empregado, olha o que está dizendo aqui. O crente que é empregado deve fazer questão de ser bom empregado. E o que é patrão deve ser bom patrão. Aqui, mais uma vez, o exemplo do Senhor Jesus nos ajuda. E de passagem aprendemos que seu sofrimento foi por nós, que ele é nosso exemplo, que ele levou nossos pecados e é pastor e superintendente das nossas almas. O que é que nós aprendemos com esse texto de hoje? Que como empregados nós precisamos ser os melhores funcionários. Porque nós servimos a Deus e nós precisamos dar testemunho. O testemunho é importantíssimo. O que é que aprendemos aqui? Que se formos patrões, nós precisamos ser os melhores patrões, porque precisamos dar o testemunho. E nós encontramos nessa leitura que os deveres dos servos cristãos. Pedro está ensinando aos servos cristãos. Eles foram expulsos. Esses cristãos que essa carta foi feita e foi mandada para todos os cristãos e chegou para nós. Então, nós temos oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento e o nosso aprendizado. Para quê? Para que tenhamos uma vida com testemunho mais belo ainda, que testifica do Cristo que vive em nós, que nos salvou, que resplandece em nós a bênção de Deus, a glória de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos dar testemunho do que somos, do Deus que nós servimos, do Deus que nós cremos, do Deus que nós amamos, do Deus que nós pregamos, certo? E aí diz aqui, ó, olha o que nós vamos encontrar nesse capítulo 2, versículo 18. Na época de Pedro, do 18 ao 21, que vai dizendo que vós servos sujeitados com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos.
Por quê? Olha que Jesus veio ao mundo, Jesus não tinha pecado. Ele foi maltratado, ele foi xingado, ele foi cuspido, bateram nele. Mas Jesus não fazia confusão. Não. O que Jesus fazia? Por tudo aquilo de ruim que estavam querendo fazer com ele curava. Ele abençoava as pessoas. Ele festejava com as pessoas, né? As pessoas falando, você come com pecador. Ele estava nem aí. Ele dizia, eu vim para os doentes, né? É o que às vezes a gente ouve dizer assim, a igreja é um hospital, mas a gente encontra cada igreja que só Jesus na causa. Mas deixa para lá, o importante é que nós sejamos os melhores, né? Nós procuramos ter testemunho de transmitir o que está dentro de nós. O que está dentro de você é o quê? Amor? Amor a Deus? Perseverança na palavra, conhecimento da palavra. Então vamos nos alimentar a cada dia com uma porção ainda maior e melhor da palavra de Deus. É o que estamos fazendo no dia de hoje, nesse dia abençoado por Deus. E como é bom ter você aqui. Como é maravilhoso ter você aqui para junto comigo aprendermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Olha só. E aí diz aqui, ó. Do versículo 18 ao 21, na época de Pedro, muitos cristãos eram escravos domésticos. Eles eram escravos, eram empregados. Hoje em dia tem os diaristas, as diaristas, não é? Mas que também, como se você é cristão, você tem que ser o melhor funcionário. Você tem que fazer tudo perfeito. Né? Para quê? Para que ninguém diga assim, diz que é crente e faz isso é ruim, isso é mau testemunho. Então nós temos a responsabilidade de procurar dar sempre o nosso melhor, né? E aí diz aqui, seria fácil para eles submeterem-se aos senhores que fossem afáveis e generosos. Isso é fácil, ser bom para quem é bom, beleza. Mas Pedro encorajou a lealdade e a perseverança, até mesmo no caso de um tratamento injusto. Por quê? Pedro mostra para eles assim, ó, Jesus que não fez nada, que não pecou, que não fez mal a ninguém, ele foi maltratado, imagina nós. E Jesus, mesmo maltratado, ele se deixou ser levado à cruz, deu a sua própria vida por amor a mim. Quem sou eu para também não aguentar? Jesus é o nosso espelho. E aí, olha o que diz aqui, do mesmo modo devemos nos submeter aos nossos empregadores, quer sejam benevolentes ou severos. Fazendo isto, poderemos aproximá-los de Cristo por meio de nosso bom exemplo. Lembra da menina na casa de Naamã, quando Naamã estava leproso, os 7 mergulhos no Jordão, que foi a menina que trabalhava lá, que tinha sido levada como escrava, e disse, se o meu Senhor encontrasse com o homem de Deus que está lá, ele ia ser curado. Olha que testemunho maravilhoso. Imagina se essa menina fosse uma menina revoltada porque tinha sido levada escrava. Olha aqui o testemunho, como é maravilhoso, como é importante o testemunho. Olha só. Fazendo isto, poderemos aproximá-los de Cristo por meio de nosso bom exemplo. Em suas cartas, Paulo deu conselhos, veja Efésios 6, versículos 5 ao 9, semelhantes aos de Jesus. Vamos dar exemplos, vamos ser espelho para as outras pessoas. Quando olharem para nós, dizer, ali vai um cristão, ali vai uma pessoa boa, ali vai uma pessoa que faz o bem, que só pensa o bem das pessoas, que ajuda as pessoas. Isso é maravilhoso. Olha o que nós encontramos aqui. O versículo 21, ele diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Nós precisamos seguir as pisadas do Mestre. Seguir o seu exemplo de bondade, de amor, de entrega, de perseverança, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha que exemplo maravilhoso nós temos para a nossa vida. O qual, quando injuriavam, ele não repetia, ele não revidava. Viu? Ele não revidava. Quando o injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mas fazia, sabe o quê? Entregava-se àquele que julga justamente. Ele deixava tudo na mão do Senhor.
Ai, irmã, mas hoje em dia, neguinho, vai fazer as coisas comigo, eu não vou fazer nada. Peraí, você veja quem você é, veja o nome de quem você está levando. Tome cuidado, vamos tomar cuidado com o nosso comportamento. É isso que Pedro, nessa carta, está ensinando aqueles cristãos que tinham sido expulsos, certo? Então vamos aprender com a palavra de Deus no dia de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus está falando com você no dia de hoje, como está falando comigo. Isso é maravilhoso. E aí, nós chegamos aqui ao versículo de número 25. 21 ao 25 diz que Pedro aprendeu sobre o sofrimento com Jesus. Pedro andou com Jesus. Pedro viu o sofrimento de Jesus. Mesmo assim, negou a Jesus. Mas mesmo assim, Deus não deixou. Jesus não abandonou ele. Porque mesmo que a gente caia, sempre há tempo de levantar. Procura saber onde você caiu. E levante-se em nome de Jesus. Hoje é dia de vitória na sua vida. Hoje é dia de vitória na minha vida, dada pelo Senhor Jesus. E eu creio nisso. E aí, a gente encontra aqui, olha o que diz o versículo 24 do capítulo 2 que nós estamos lendo hoje. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Nós somos privilegiados, nós fomos sarados pelas feridas de Jesus, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando no dia de hoje. Olha o que diz aqui, ó, que Jesus, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso pastor, ele é o pastor e superintendente das nossas almas. Jesus cuida de nós, cuida de mim e cuida de você. E eu tenho certeza que o nosso dia hoje será mais um dia de vitória, mais um dia abençoado, mais um dia de resposta, porque eu creio nisso. E eu conto com você, para que você receba também essa bênção que eu estou recebendo no dia de hoje, para transmitir para você a certeza da nossa salvação, a certeza que não estamos só, a certeza de que temos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus para todo sempre. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso e até o próximo vídeo, que nós vamos continuar nos alimentando, se o Senhor nos permitir, nesse livro, Primeira Carta de Pedro. Nós estamos nos alimentando. Hoje nós encerramos o capítulo de número 2. E nós estaremos no próximo vídeo, em nome de Jesus, no capítulo 3, para a glória do santo nome do Senhor. Beijo no seu coração. Deus continue te abençoando.